Fala galerinha, começando mais um. Começa o primeiro vídeo aqui, beleza? Então, narrando aqui por cima, videozinho, modzinho insano, mano. Deixa eu falar logo de descontão pra vocês, mano. Você chega, o primeiro que comprar lá, ou mensalmente, ou semanalmente, mano, vai ganhar um desconto. De semanalmente, mano. Ou mensalmente, você vai chegar lá, se for o primeiro que comprar mensal, mano, você vai. É R$ 80 o mensal, você vai ficar por R$ 60 o mensal, mano. E semanal, você vai. É 60 o semanal, e a primeira pessoa que comprar o semanal vai levar por 30. E você não pode comprar um mensal e ganhar 60 e depois comprar um semanal. Não. O semanal não vai vir por 30 e sim por 60, porque é um limite, só consegue comprar por um, beleza? Legal. Aqui insano, Bilara, ali Bilara Mods. Teleporte, funciona muito bom. Ghost, da capa, funciona também, mano. Usei o teleporte aqui, doidão. Funcionou, ó, rapidinho. Vai funcionar de novo, doidão. Você vai ver o teleporte, mano. Ativei o Ghost, vim pro lado, vi o maluco ali. Não deu pra matar ele. Já voltei aqui porque reviveu. Aí tem um, tem outro. Doidão, é o hack, mano. É o hack, mano. Você quer comprar o hack? Passa no meu Insta, Pedrinho Mods. Beleza, doidão? Vai lá, passa. Conversa comigo no direct e a gente conversa sobre o mod. Ó, eu tava no Ghost aí, eu tava muito longe do meu corpo, eu não consegui. E pronto. Pronto, mano. Menos 50 aceitou. Doidão, deixa o like aí, se inscreve. Manda pra geral. E, mano, se inscreve no canal do meu amigo Davi Mods. Beleza, doidão? Segue ele lá no Insta pra comprar o mod também, Davizinho Mods, mano. Mano, nós dois começou a vender mod, mano. É top, mano. Compra por nós é confiável, mano. A gente conversa lá como a gente vai vender, mano. Tem cartão, tem boleto. Mano, a gente conversa lá. Posso até fazer uma tabelinha aí e mandar pra vocês. Mano, o mod menu é insano. E tropa, deixa o like, se inscreve, ativa o ghost e tal. O maluco ali não conseguia encontrar ninguém pra matar. Oxi, não conseguia encontrar ninguém. Já pensei, eu tô no ghost, vou ruxar. Só que não, né? Não dá. Eu vi que o cara subiu ali, voltei pra perto do meu corpo, que você tem que estar perto do seu corpo com um ghost pra matar o cara de ghost, beleza? Aí, desativei o ghost e foi, mano. Partidinha insana. Vai ter vários teleportes aí, mano. Vamos ver como é o telefone. Pá, pronto. Eles iriam ali só pra zoar os caras. Gigadão da tela. Ave Maria. Doidão, deixa o like aí. Se inscreve pra todo mundo aí. Manda pros seus amigos, mano. Os caras vão gostar, mano. Aí tem uma parte aí que eu vou ajeitar o HUD e... É o HUD que tá bugadão, mano. Tá vendo o kit, mano? Ali eu ativei o ghost pra subir em cima do celeiro e matar os caras. Foi. Quando subir em cima do celeiro eu vou mudar o HUD, beleza? Beleza? Porque tá atrapalhando ali. O negócio de deitar lá em cima, tá vendo? Mano, não dá, eu tive que ajeitar, beleza? Uma torcidinha aqui, mano. Eita. Não é coronavírus não. Desativei o ghost, pensei que o cara da casa L tava lá. Dá pra matar. Você vai perceber que eu vou começar a clicar. Olha lá, tô clicando lá em cima no eu, mano. Aí, puxou pro lado mod. Eita. Puxou pro lado mod. Tentando ajeitar. Tirei o vez, puxei. Mano, tava uma bagunça lá esse mod, mano. Aí agora eu vou ajeitar meu hoodzinho. Ó, puxar pra baixo. Pronto. Então, tive o ghost. Desci da casa. Não leva dano com o ghost. Fui lá. Pensei que o cara tava aqui do lado. Não tava. Pulei a janela. Dei um teleporte. No teleporte. Joguei o gel. Aprendeu o maluco ali. Prendi um. O cara conseguiu sair do lado de fora. Desativei o ghost. Tome! Aí veio o outro pocando no gel ali, mano. O gel vai porcar isso daí, mano. Tava. Eita, então. O cara pegou, jogou. Mano, nessa hora eu comecei a tremer, mano. Pensando, meu, eu vou morrer. Mas eu consegui ganhar, mano.
Hello Kitty. E doidão, deixa o like aí, o mod é insano. Vou ajeitar meu vídeo aqui, ainda. Porque, mano, olha o kit, mano. Onde fica a mochila, o kit, mano? Beleza? Deixa eu ajeitar meu vídeo aqui. Entendeu? Hoje tá um trailer doidão. Vou ajeitar rapidinho. Deixa eu pra cá, ajeito. Mano, mod menu, falar de novo. Precinho. A primeira pessoa que chegar lá e comprar um mensal vai levar por R$ 60. É 80, mano. R$ 60, beleza? R$ 60 é o semanal, mas a primeira pessoa que comprar o semanal vai levar por 30, mano, baratinho. E não pode comprar um mensal depois um semanal. Você não vai levar o desconto. Se você comprar primeiro o mensal e depois querer comprar um semanal, não vai poder. Você vai poder, só que não vai receber o desconto. Beleza? Ó, o teleporte não funcionou, mas eu vou descer aqui, ativar o Ghost e vou dar um teleporte lá. Eita, a velocidade. Ai, ai, mano. Descendo aqui, corridinha. Isso, mano, eu queria prender o cara aqui no quarto, só que eu não consegui. Aí ele jogou o gel, eu não consegui pegar aquele gel ali. E pulei a janela, ele não tava me vendo que eu tava de Ghost. Eu tentei achar alguma forma de atirar, eu quase já ativei o Ghost ali. Mas aí eu comecei a pocar o gel, Eu vou pocar o gel, mano. Ganhar essa kill. Aí eu parei, sem querer cliquei no mapa. Toma. Vou dar o teleporte ali, mano. Teleporte nesse quartinho aqui. Vai funcionar, mano, vai. Só que vai bugar, mano. Não vai, tipo, bugar. Ó, metralhei, olhei pra trás. Ó, o cara ali, mano. Ó, aí comecei a relar. Eu vou morrer, eu vou subir em cima da casa e vou morrer, mano. Eu vou começar a levar, eu metralhei, deu um capão, comecei a relar. Os caras finalizou. Aí eu pensei, mano, não vou continuar dando teleporte, essas coisas. Adicionei o cara pra se ele quiser ser upado, upado. Mano, eu te mando a tabelinha de upar, porque é muita coisa aqui, mano. Vai lá aqui, ó. Ouro, R$ 10. Olha mesmo, platina, 20. Dima, 30, doidão. E Dima 4 é 60. E mestre é 100, doidão. Mestrezão. Ativei o soco rápido. Soco rápido, você dá um soco rapidão. Beleza? Mod menu insano. Vocês querem esse mod? Eu vou dar um teleporte também no cara ali. Só que vai. Eu vou morrer. Eu vou conseguir dar o teleporte. Eu morri. Tô de ghost. Subindo ali. Pum. Teleporte. 1, 2, 3. Já tirei. Teleporte funcionou. Legal, esse teleporte é insano. Ah, eu vou teletransportar em um. Eu vou teletransportar em um ali. Eu pensei que a granada ia cair em mim, só que não caiu. Ao finalizar esse daqui, joguei o gel aqui atrás. Joga. E vou dar teleporte, mano. Pã, mirei. Tive o gosto sem querer. E. Morri, né? Mano, tá com uma bagunça ali naquele quarto. Mano, manda pro seu amigo, manda pro seu primo, manda pra todo mundo pra comprar esse modzinho. Meu irmão aqui já tá querendo comprar, eu vou dar a ele. Ah, ele vai comprar aqui. Mas ele não vai valer, vocês vão conseguir pegar o desconto. Ele não vai conseguir pegar o desconto. Só que vocês sim, porque ele não é inscrito, doidão. Ele vai se inscrever, né, tropa? Mas ele não vai poder ganhar o desconto porque ele é meu irmão, né? Então, aí eu comecei a telar uma luta, né, mano? Já percebi que a gente já perdeu ali. Mas a gente vai ganhar, mano. Percebe que nesse final, mano, em Clock Tower foi insano, mano. Eu tremi muito no final. Muito insano. O vídeo tá tendo muito tempo, mano. Eu tô engolindo essa livro aqui, mano. Mano, quase morrendo. Tropa, compra o hackzão. Insano, doidão. Olha pra isso, mano. Eu vou. Meu irmão fazendo piada aqui, né? Eu acho que eu vou dar um teleporte aqui, eu não lembro. Eu tô narrando o vídeo, né, mano?
Não, não vou dar teleporte, mas vou ativar o Ghost e descer lá, mano. Aí eu parei aqui, vim pra cá, parei, pô. Pensei, mano, vou descer, matar os caras, só que eu lembrei que eu tinha que estar perto. Aí, pronto, dei telekill, não funcionou. Pensei que ia funcionar, mas não funcionou. Eu tava de Ghost, aí eu comecei a tirar no gel, só que eu pensei, não, vou perder bala. Então não. Aí eu desativei o Ghost aqui. Eu agachei, desativei. Ó, ativei de novo. Pra conseguir matar os caras. Eu tava. Você tem que ficar perto do seu corpo pra matar os caras. Aí eu acho que eu tava muito longe, eu não lembro. Mas. Eu vou matar esses caras, bagaçar esses caras doidos. Mas eu tava até perto do meu corpo, relativamente perto. Mas não ia dar. Não ia conseguir matar os caras. Eu acho, né, mano? Tem que ver aí, mano. Aí eu já pocou, dei um capão de USP sem querer. Só que nem contou. Ah não, eu tava sem gosto. Não, eu tava com gosto. O cara não tava me vendo. Eu pensei, mano, por que eu não tô acertando o capa? Ah é, eu tô com gosto. Recarreguei. Mano, olha pra isso, mano. Tinha cara atrás. Aí eu morri. Levei um capão. Já vi, morri. Agora pronto. Aí eu comecei a matar esse que mirou nesse e tá tirando outro. Goiazão insano, tropa. Deixa o like, se inscreve.